Rebelde voltou para a segunda temporada na Netflix, mas o que será que aconteceu para essa temporada ter sido tão bagunçada como foi? Bom, a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo, então vamos lá! Bom, galera, para início de conversa, a primeira temporada da série já não tinha sido lá aquela grande obra de arte, né? Haviam ali vários defeitos, mas a trama ainda conseguiu entreter a gente, conseguiu resgatar um pouco dessa nostalgia dos fãs, né? Então deu pra gente superar ali algumas coisas da primeira temporada. Mas essa segunda temporada, infelizmente, acabou deslizando bastante aqui em algumas coisas e a gente vai falar sobre cada um desses aspectos. A temporada já começou bem caótica, com personagens novos que nem foram introduzidos direito na série, né? Não tiveram nem sequer uma apresentação, só apareceram ali como se eles já existissem antes. Os protagonistas estavam ali, cada um pistola pelo seu próprio motivo, né? Então cada um tava ali meio que pro seu lado, então começou de um jeito meio bagunçado. E pra completar, eu ainda fiquei boa parte do episódio tentando lembrar de alguns fatos ali do final da primeira temporada, então o começo foi um pouquinho bagunçado. Infelizmente, algumas dessas coisas não se ajeitaram ao longo da temporada. E basicamente a segunda temporada de Rebelde foi um tutorial de como perder todos os seus amigos e fazer burrice atrás de burrice. Sério, gente, isso vale aqui para todos os personagens, com exceção de um deles que eu vou falar já já. E para começar, a gente teve toda aquela rixa ali entre a Hannah e a MJ, né, que já tinha começado ali no final da primeira temporada, e aqui isso se estendeu, na minha opinião, por tempo longo demais. Eu acho que numa conversa elas podiam ter se acertado, mas eles ficaram esticando essa conversa aqui na segunda temporada. Pra mim não fez muito sentido, foi uma situação bem chata entre as duas. Além disso tudo, com a Hannah a gente ainda teve aquela situação do vídeo onde ela foi exposta. Na minha opinião, a série tratou isso de uma forma muito rasa, muito superficial. Se isso fosse algo de fato que acontecesse na vida real, eu tenho certeza de que a pessoa, né, em questão ali do vídeo teria ficado traumatizada, enfim, teria acontecido alguma coisa. A escola simplesmente nem ligou pro que aconteceu ali com os dois adolescentes, não chamaram os pais deles, então ficou algo bem superficial mesmo. A gente também vai ter aqui o relacionamento da MJ com o Sebas, que ficou um pouquinho esquisito. O Sebas até que teve ali alguns momentos bons nessa temporada, mas no final de tudo acabou voltando a ser o mesmo Sebas de sempre. Teve ali a questão da gravidez, que na minha opinião também foi tratada de forma muito superficial. Não só essas questões, mas basicamente tudo o que foi trabalhado nessa temporada foi trabalhado de forma bem superficial, com o roteiro bem fraco. A gente ainda teve o Esteban bancando o babaca a série inteira, e basicamente ele só mudou ali no final do segundo tempo, né, nos últimos minutos dessa temporada, e pra mim foi uma espécie de redenção ali meio forçada. Já em relação ao Luca, basicamente foi o Luca sendo ele mesmo. Pra mim, o personagem não teve tantas mudanças ou tantas evoluções assim. Nessa temporada, basicamente, foi o Luca que a gente conhece ali na primeira temporada, né? Apenas aqui ele não vai fazer tantas coisas ruins assim. Outro assunto que foi tratado aqui de forma também superficial foi a questão ali do vício, né? Da Andy com os remédios. Teve ali também toda a questão da música com a Emília, que foi outra situação que, na minha opinião, foi bem boba também. Poderia ter sido resolvida com uma simples conversa. A Emília errou, mas a atitude da Andy, no meu ponto de vista, também foi uma atitude bem precipitada, principalmente levando em consideração que o Gus já tinha ameaçado de expulsar o Dixon, né? Então, ela poderia ter previsto que ele também ia expulsar a Emília, então, enfim, poderia ter poupado ali toda a dor de cabeça que teve entre as duas e que, na minha opinião, foi bem desnecessário. E pra completar, ainda teve esse professor super chato. Eu entendo que o papel do personagem era realmente ser esse canalha que ele foi aqui durante a temporada toda, mas ainda assim não fez muito sentido algumas coisas, ele querer derrubar a escola, enfim, pareceu que ele teria um plano bem maior por trás disso tudo ali no final da temporada, mas na verdade não, ele só era mesmo um idiota que queria usar os alunos, que queria explorar os alunos ao máximo. E o pior, pra mim é inadmissível que uma escola contrate um professor desse sem nem ao menos dar uma pesquisada ali sobre o histórico
dele, né, gente? Afinal de contas, não pareceu que foi muito difícil, não, o Luca ter encontrado aquelas informações na internet sobre ele, sobre o que aconteceu ali com os outros artistas, né, que trabalharam com ele. Então, enfim, o roteiro geral dessa segunda temporada foi muito fraco, fez a gente sentir raiva de praticamente todos os protagonistas em algum momento ou outro aqui dessa temporada, com exceção do Dixon, que eu acho que foi o único personagem que de fato manteve os pés no chão, foi o personagem mais sensato dessa temporada e foi o que menos fez besteira. Então, além de manter os mesmos defeitos que a gente já tinha visto ali na primeira temporada, né, com alguns plots um pouco atropelados, a própria montagem da série também em alguns momentos era um pouco esquisita, a segunda temporada conseguiu fazer a proeza de ser ainda mais fraca. Além disso, eu tive a impressão de que nessa temporada eles quiseram mirar em todos os clichês possíveis desse tipo de série, né, história adolescente, e acabaram não acertando em nada. Como eu já falei pra vocês aqui em outros vídeos, pra mim o problema não é quando a história trabalha questões clichês, personagens até mesmo que sejam clichês, mas a grande questão é como a história vai fazer isso e como a história vai tornar esses clichês interessantes. O que não é o caso aqui dessa segunda temporada de Rebelde, que acabou sendo bem mais fraca do que a primeira. O que é uma pena, porque eu acho que a série tem sim potencial, apesar da gente ter o Esteban e a Hannah, que são dois protagonistas ali bem sem graça, bem sem sal. Além deles, a gente tem outros personagens que são mais atraentes, que são até mais agradáveis, mas infelizmente a série até aqui não tá sabendo trabalhar com esses personagens e com o potencial que Rebelde tem. Mas galera, essa aqui é a minha opinião sobre a segunda temporada. Se você já assistiu, me conta aqui nos comentários o que você achou, o que foi que você gostou e o que foi que você não gostou nessa segunda temporada da série. Aproveita também para você se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e vem fazer parte aqui da comunidade Império Teen. Fica sempre aqui na descrição o link do nosso blog para você ir lá visitar. Tem outras matérias, outros assuntos que a gente não posta aqui no canal para vocês darem uma lida por lá. A gente se vê então numa próxima aqui no canal e até mais!